Podcast Papo com o Zene. Quadro: Entrevista biográfica. Com Glauco Cerejo. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou... Nós hoje vamos começar mais um papo sobre a vida de alguém, tá? E como nós vamos conversar sobre a vida de alguém, é importante eu dar aqueles meus lembretes, dizer que todas as vidas importam, e importam igualmente. Ou como antes diziam os nossos chefes, all lives matter. E dizer também que uma vida não tem uma história, uma vida é a história. E lembrando o nosso grande teólogo Franz Josef Inkelamert, falecido em 2023, homicídio é suicídio. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que eu não posso dizer que conheço, não. Eu encontrei algumas vezes, tal, conversamos pouquíssimo, né? Mas hoje parece que nós vamos conhecer juntos meu amigo Glauco Cerejo. Oi, Glauco. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou... Fala, Zene, tudo bom? Bom, em Bom, primeiro lugar, queria te agradecer aí pelo convite. Um prazer estar aqui contigo, batendo esse papo. Dar um... Glauco, Sim. sim. Não, pode continuar. Desculpa, eu interrompo às vezes. E dar um alô aqui para os seus seguidores também. É um prazer estar aqui com vocês. Tá bom. Glauco, para começar, como é que você gostaria de se apresentar para mim e para quem nos assiste? Bom, meu nome é Glauco Cerejo, eu tenho 60 anos, sou do ano de 64, do fatídico ano de 64. Você nasceu em 1º de abril ou não? Não, nem tanto. Nasci Ah, no tá. final do ano, nasci, Ah, nasci já, em 3 de dezembro. aquilo já Dia, estava dia instaurado, então. internacional, que se tornou depois Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, da Ah, é 3 de luta da pessoa dezembro, né? com deficiência, isso. É, é, 3 de dezembro. Você sabe que parece que 2 de dezembro é aniversário de Pedro II e de Xavier Sigor. E Dia do Samba. E dia do samba também, né? É, Aí, olha, muita coisa no é, dia 2, não é? Muita coisa, é. né? Então, Muita continuando coisa. aí a minha apresentação, Uhum. eu sou cego, eu tenho, né, retinose pigmentar, então eu tive uma perda visual e na infância eu já tinha baixa visão e fui perdendo a visão lenta, gradualmente, até a idade adulta. Então, eu comecei a usar o Braille com 15 anos, fui alfabetizado em tinta. Os meus pais, na época, muito pouca informação, né? Então eles preferiram me manter num colégio convencional, onde eu tinha que adaptar a forma de estudar. Mesmo depois do Braille, eu continuei nesse colégio, usando Braille, usando gravação de aula, os recursos que tinham na época, né? Gravação de livros, ledores. E comecei a usar bengala para locomoção com 24 anos, isso em 88. Então, foi um período difícil, né? Pegando infância, adolescência, né? Essa idade turbulenta, né, da adolescência, foi um período difícil, mas que me permitiu também, devido a esse período mais prolongado, assim, não foi uma perda
uma perda abrupta, né? Então me permitiu ir me adaptando aos poucos, né, à nova condição visual. E sou músico, cheguei a tocar com gente conhecida, cheguei a viajar muito através da música. E eu assim, no início, achei que eu ia seguir a carreira do meu pai, quer dizer, não bem a carreira do meu pai, mas a carreira que ele também tinha, mas que ele, que ele assim, torcia, né? Vamos dizer assim, torcia é porque eu estou sendo bonzinho. Ele queria que eu fosse advogado e eu cheguei a entrar na faculdade de Direito, aqui na UFRJ do Rio de Janeiro, e mas a música já vinha paralelamente, né? Então, tranquei a faculdade, segui a música, comecei a estudar música já, né, assim, um músico, pode-se dizer, um músico tardio, né? A música, como, como outras artes, como balé, por exemplo, né? A música é muito importante que você comece muito cedo, na infância. Eu tinha algum contato com a música, assim, na infância, na adolescência, mas foi na adolescência que comecei a me interessar mais a sério por música, né? Então, tive que largar a faculdade para poder correr atrás do tempo perdido, entre aspas, e me tornar um profissional, que era o que eu queria, né? E consegui, graças a Deus. Tive, tive esse apoio, né? Vamos dizer assim, né? Tive casa e comida, não precisava, naquela época, colocar dinheiro em casa, porque senão não teria como alcançar esse objetivo. Bom, então vamos lá, vamos começar. Você disse que teve retinose pigmentar. Quando é que você descobriu isso? Que você tinha esse negócio? Olha, os meus pais contam que na infância, na minha fase de alfabetização, eles já começaram a sentir. Eu tinha 4, 5 anos, fui alfabetizado em casa, né? Minha mãe era professora e eu fui alfabetizado em casa. Então, nessa fase, eles começavam a sentir que eu me aproximava muito do livro para ler. Eu me aproximava Uhum. mais do que o normal. Então, Uhum. com 4 anos, eu já comecei a usar um óculos. Mas, na época, o pessoal achava, os médicos, ninguém sabia nada sobre retinose, o pessoal achava que era astigmatismo, hipermetropia, e o grau do óculos foi aumentando, né? Aí, quando foi lá para acho que 8 ou 9 anos de idade, que eu tive o diagnóstico. E aí o pessoal não. Porque era hábito na época, o brasileiro. Não foi só o brasileiro, não, acho que o mundo inteiro descobria que tinha retinose pigmentar ou ir para Moscou ou para Havana. Você foi para algum desses lugares? Então, hum, isso já foi bem depois, né? Ah, já foi depois. Quer dizer, o Eu, pessoal a já vai para esses descoberta, lugares quando a causa é perdida já. a descoberta, a descoberta da retinose se deu no início da década de 70, né? Quando eu tinha Sei, 8, 9 anos. Eu sou isso. de 64, então, mas assim, é, eu fazia os tratamentos aqui no Brasil mesmo. Tinha alguns médicos aqui no Rio de Janeiro. Fui um dos que frequentou assiduamente o Instituto Hilton Rocha, lá em Belo Horizonte. Eu ia Uhum. todo ano para lá, tinha os tratamentos lá, que eram tentativas, né? E no início da década de 90, aí você vê, eu já tinha
já ia completar 30 20 anos. bordoada. 20 Hum, bordoadas já ia completar 30 anos em 94, mas em 91 eu, eu tentei essa cirurgia lá em Cuba, né? Existia sei. todo um movimento, muita gente falava que estava tendo sucesso. Eu lembro que 80% de sucesso e tal. E mobilizei os meus pais. Claro que um tratamento em Cuba não é uma coisa que conta com a credibilidade das pessoas em geral. Nem os médicos no Brasil tinham muita credibilidade nesse tratamento, não. Mesmo assim, pô, é uma tentativa, né? Vamos tentar e tal. E não deu, não rolou. Fui lá, conheci Havana, conheci Varadeiro, conheci, Bom aquilo lá, hein? conheci, Eu já fui várias vezes, eu gosto de lá pra caramba. mas fiquei, depois da cirurgia, fiquei uma semana ou 20 dias. Acho que foi uma semana e pouco, assim, uns 10 dias, assim, com uma venda nos olhos. Hum, E depois, quando eu retirei a venda, aí tem, né, um fator psicológico, talvez, eu não sei bem como é que é, parece que eles, é como se fosse uma ponte de safena nas veias por trás da retina. Eu não sei se essas veias, naquele momento, são mais irrigadas, e, quer dizer, a retina propriamente, né, é mais irrigada por essas veias que são ou desentupidas ou trocadas. Eu não sei bem qual é a tecnologia, né? hum, Mas, assim, ou então é alguma coisa psicológica, que depois de você estar lá, você até acha que está enxergando um pouquinho melhor, porque quando você tem baixa visão, as coisas são um pouco. Quer dizer, eu nessa época, eu já estava usando bengala. Eu, sei. a minha perda visual, ela se deu. Uma das formas da retinose pigmentar, que é a Stargardt, que você perde a visão central e você a visão periférica ela se mantém durante mais tempo. Então, você Hum, perde a capacidade de ler, você perde logo a capacidade de ler, mas a sua mobilidade ela se fica. mantém durante mais tempo. Então, por isso, Ah, eu só fui começar a usar a bengala com 24 anos. Mas eu já não eu não lia, preciso- eu já você já não não li. lia já desde a adolescência, já não lia nada, Sei. né? Então Você foi uma, sabe, sim. você conhece alguém, tanto que foi a Moscou quanto em Havana, que tenha tido sucesso? Olha, eu ouvi falar de casos de pessoas que, Você ouviu falar, mas você não é, conhece. assim, casos de pessoas que, talvez se eu não tivesse ido, a minha visão teria se perdido antes, ela só foi se perder depois. Ah, pois não. Tá bom. Nada, Não, não. nada muito, Isso aí muito eu concreto. também ouvi. Isso aí eu É, também ouvi. é. Lá a E sim, gente ouvia pessoas. falar, lá a gente ouvia falar de casos, por exemplo, tinha essa menininha aí, ela é uma menina, uma criança, né, de, sei lá, de 10 anos, sei lá, ela chegou aqui, não estava enxergando nada, e no determinado, depois da cirurgia, ela já estava andando pelo hospital, né, pela clínica. Então, é, é meio complicado, sabe? É meio complicado. Eu acho que é uma tentativa, é, eu acho que é válido, né? Hoje em dia eu vejo que não teve sucesso, mas na época a gente tinha alguma esperança, né? Claro, Eu tem que procurar. através disso eu entendo
a busca que eu vejo algumas pessoas hoje que estão perdendo a visão, que é uma situação muito difícil, né? Ah, Quem passou por isso sabe. Quem uhum, a pessoa que nasceu cega, ela já nasce nessa condição, ela começa a engatinhar nessa condição, ela começa ela aprende a andar nessa condição. Então, é uma condição totalmente diferente. Não existe sentimento de perda. É, a criança só vai entender que ela tem, que ela não tem um sentido chamado visão que as outras pessoas, a maioria das pessoas tem. Ela só vai entender que ela não tem esse sentido, sei lá para os 5, 6, 7 anos de idade, é. né? Isso Então, depois de dar muita testada em vários lugares. exatamente. Eu, Então, a por isso que pessoa, é o meu caso, eu estou falando de mim, inclusive. sim, você só entendeu isso depois de um tempo, né? Até porque a sua família não fazia nenhuma questão que você entendesse isso. É, é Pelo muito menos a minha. E a de difícil, muita gente que eu conheço também não. sim. Se pudesse, É, até escondia isso. eu acho que ninguém, nenhum pai, nenhuma mãe é previamente preparado para receber um filho cego ou que vai ficar cego, né? Uhum, É muito difícil. A gente tem que procurar entender, mas existem, e como tem de tudo no mundo, existem pais e mães que vão lidar melhor com isso, uhum, vão proporcionar ferramentas que propiciem que esse filho, essa criança, se desenvolva da melhor forma possível. E existem, da mesma forma, existem pais que vão super proteger, que vão deixar esse filho morando num casulo, e existem pais que vão rejeitar. uhum. E existe o meio do caminho disso tudo aí, entendeu? Então, é Mistura, complicado. né? Faz tudo ao mesmo tempo, tem estudo. Tem tudo ao mesmo tempo. Não, Tem a, eu pro- fui. tem a proteção misturado com rejeição, misturado com É, coisas boas, coisas ruins. eu fui interno do Benjamin Constant numa época que havia mais de 300 alunos internos. Então, meu amigo, o que eu sei de história de família, de cego, de não sei o que, é uma grandeza, É, entendeu? Então, isso aí é muito comum. Agora, me diga o seguinte: bom, no início você já disse que você não estudou, foi estudar em escola convencional, então seus pais colocaram você logo, não pensaram, por exemplo, em te enviar para um Benjamin Constant da vida, ou você é do Rio, né? sim. Você é daí. Sempre foi Então, daí. Nasceu aí. sempre, sempre. É. É. Eu comecei a estudar num colégio público, Ah, depois isso no primário, depois no ginásio, que é o segundo. Hoje em dia eu não sei mais como é que chama. Ginásio, hoje em dia hoje é a segunda fase do fundamental, então é né? isso. Eu É, também fiz estamos, ginásio. estamos com um Também. professor na sala, então o professor salva a Não, gente. Então, eu não sei. é, eu, no ginásio, eles me matricularam num colégio particular, que era perto de casa e tal, e com essas adaptações. Então, eu gravava a aula, A eu, a escola partir. não houve escola que tivesse recusado você, não? Olha, eu acho que não. Eu acho que É? não, porque eu não sei como. Eu realmente acho isso até curioso. Essa escola, ela inclusive, ela era de orientação militar. Na época, né, você vê, Hum, década de 70, sei. orientação militar
Era, Particular, mas era de orientação militar. era porque quando eu tinha um colega no primário, que era em escola pública, e esse colega, os pais dele é, falaram com meu pai, com a minha mãe, sobre um curso, era tipo uma admissão. Na época já não existia admissão, é como se você fosse repetir a quarta série Hum, para entrar num colégio mais puxado, dizendo que esse colégio público não daria essa base para entrar naquele colégio e tal. Então, levado por essa indicação, né, desses pais desse colega, eu fui para esse curso Kremer Irã Jacques, que era Coronel Kremer e Coronel Irã Jacques, que eram os dois donos. Era um curso realmente puxado, era um preparatório para entrar no colégio militar, para entrar no colégio militar mesmo, mas recebia também alunas, mulheres, né? Então era um curso já misto, recebi, já recebi aluno, que o já colégio recebia. militar levou muito tempo para receber mulher como aluno, né? É, Tempo dessa. eu não sei, nessa época, Militar eu acho, mesmo, como tal. isso, o colégio militar, o conhecido Aquele colégio ali da militar. São Francisco Xavier, né? Ali. Isso, isso. Então, mas o objetivo dos meus pais aí nessa época não era que eu fosse para o colégio militar, naturalmente, era que eu ingressasse nesse colégio lá em Botafogo, era o colégio acadêmico, que era também de propriedade desses mesmos militares. Militar. É, era um colégio bacana, era muito bom, mas assim, eu acho que eu tive acesso a um ensino de qualidade e tal, era um colégio puxado, mas em termos de inclusão, em termos de acessibilidade, na época não existia nada. Eu sofri bullying de professor, além do bullying dos colegas, né, assim, que era seria uma coisa mais natural, mas que Esperável, né? é o que há mesmo, né? É, Cheguei a sofrer bullying de professor, então, não é é, esperável. exatamente, não é nada esperado, né? Não. Então, mas assim, foi complicado, mas eu segui nesse Há uma, colégio. porque há uma questão, né, Glauco, que cego militar eu não conheço nenhum. Você Exatamente, conhece? não, então, Não não, é? não. Pois Mas é. assim, só se ficou cego depois de já estar na Não, carreira tudo bem, militar, mas aí vai ser aposentado, vai ser, né, reformado, né? ganha a Mas promoção devida, mas não continua sim, na carreira, é. né? Nesse caso, esse colégio era um colégio de orientação militar. Perfeito, mas de Ele qualquer era, maneira se esperava uma certa orientação militar, né? sim, sim, era um colégio, assim, vários professores, o professor de geografia a gente chamava coronel fulano de tal, Ah, professor de português, coronel fulano de tal, professor uhum. de história também, coronel. Poucos Bom, professores eram civis, e quando eram civis, é claro que o Brasil, naquela época, era um país dominado pela direita, né? uhum. Então, eu acho que assim, a gente tinha, por exemplo, quando o professor entrava em aula, todo mundo tinha que levantar. Aí tinha Ah, o professor de português, que era o Coronel Irã, que era um dos donos, né, do colégio. Ele mandava todo mundo fazer aquele gesto assim com a mão para frente, como se fosse aquela sei. saudação nazista, né? Com Uhum. o braço direito assim para frente.
Aí Que você coisa falava, boa. é, aí é, é, tinha uma mensagem positivista, né? É, agora vamos ao, como é que ele falava? Ah, não sei como é que falava. Eu sei que ele mandava toda a turma repetir assim: todos os dias vou cada vez melhor, é bom ser bom, sabe? Lavagem cerebral. Agora, ali em Botafogo, você tinha dois colégios mais ligados à Igreja Católica, sua família nunca pensou, nem no São Não, Bento, nem no Santo Inácio, para você. não pensaram. Eram Mas puxados, eu estou falando isso porque eram colégios também reconhecidamente de qualidade, sim, né? sim. Então, mas eu acho que como o meu pai, ele tinha uma personalidade assim extremamente autoritária. E Hum, é, a minha mãe também não fica atrás, não, mas o homem ele exerce essa autoridade de uma forma diferente da mulher, né? Então, o meu pai, ele, na juventude, ele foi da Marinha, Marinha Mercante, no caso, né? Não era uhum. Marinha de Guerra, não. Mas, assim, eu acho que se ele tivesse seguido a carreira militar, é, eu acho que ele seria muito bem aproveitado, Uhum. sabe? Eu acho que ele tinha muito isso nele, sabe? Essa, essa questão da disciplina. Eu acho que existem, como tudo na vida, existe é, o lado bom e o lado ruim em tudo na vida. É, mas, assim, um dos lados bons, um dos fatores positivos da carreira militar é a disciplina. Isso é interessante. Mas, assim, quando você começa a, a associar isso a questões políticas, aí degringola, porque o militar ele não deveria, pelo menos, ter acesso à política, à carreira política. Como é nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, o exército é do Estado, não é do governo, né? Exato. E E naquela época, a política do país é do era, governo, era dos do militares, né? Os governo. militares estavam Exatamente. à Isso. frente da política. Isso é uma degenerescência da, do nosso processo político latino, né? Tem muito disso, né? É, eu particularmente considero a educação militar péssima. Porque é o seguinte, eles acham que é o máximo você dizer que nos nossos colégios os corredores são limpíssimos. Não, tudo bem, eu não queria que fossem sujos. Mas você considerar que isso é um grande indicativo de que a educação é maravilhosa, eu acho estranho, tá entendendo? No mínimo estranho. Entendeu? Eu volto a dizer, eu não quero que os corredores sejam sujos, Sim, entende? Mas você colocar isso como ponto de honra, eu acho muito é, complicado. Você é. entende? É a questão da, Fora. é a questão da disciplina, eles levam isso muito, assim, a Muito. ponta de faca, né? Então, E, mas, por eu. exemplo, nessa fase em que eu estudei nesse colégio, Hum, não havia uma. Porque eu era o único lá, né? Eu era o único, a tem única isso. pessoa com É, deficiência visual lá. O resto é. tudo era pessoas com visão normal, não tinha Uhum, pessoa com deficiência lá, né? Eu não lembro, por exemplo, de ter um colega cadeirante, né? uhum. Então, cara, foi complicado, porque existia é, é, toda a dificuldade
dos próprios colegas, dos alunos lidarem com aquele colega diferente, É né? difícil, sim. É difícil. É. E a direção do colégio não tinha uma atuação assim no sentido de incentivar essa inclusão, né? Eu participava normalmente das atividades. Até Então, porque os seus pais, quando colocaram você lá, eu estou falando de cada tua época, né? Não tinham nenhuma cobrança nem expectativa de que a escola fizesse alguma coisa. A responsabilidade era toda dos seus pais, não é isso? eu Eu estou falando por causa da não tua época. sei. Eu acho que sim, nessa época não existia. Não, Claro não, que, por exemplo, o professor fazer bullying é uma coisa não, isso que não. É não era absurdo, esperado. é absurdo. Mas assim, Fazer bullying, inclusive, como você disse, lá já era aceito mulher, certamente mulher também sofreu bullying. Duvido que não. Duvido, duvido. pode ser, pode ser. Então, Não, eu estou falando que eu acho difícil mesmo, no meio militar. Ele é um mas tanto o misógino que eu até, acho, não sei. que explica um pouco essa minha ida para um colégio convencional e tal, Uhum. é que, apesar das evidências, as- apesar dos prognósticos médicos, os meus pais não acreditavam ou não queriam acreditar E que você fosse. eu fosse ficar cego. Tipo assim, eu ia ficar daquele jeito lá pro resto da vida. Eu ia ficar com baixa visão, eu não ia ter aquela Uhum. perda visual que ia terminar na cegueira. Então, eu acho que é uma questão assim de É, negação, e o exatamente. nome disso é negação. Então, é Uhum. muito, como eu disse no início, né? Os pais não são preparados para isso, né? Uhum. E tem alguns pais que se saem melhor do que outros. E tem alguns pais que entram em processo de negação. Então, eu acho que isso aí denota negação, porque nesse momento, eu acho que já seria importante, interessante, que eles é, pro- procurassem o próprio Benjamin Constant, né? A orientação teve um momento que eles procuraram, mas aí eu já estava. Foi quando eu comecei a aprender o Braille, com 15 Você anos. aprendeu braille onde? Eu tive aula em casa. Era o Ah, é? professor. E o Eles professor foram. era do Benjamin Constant? Era do Professor Benjamin Constant, professor José Francisco. José Francisco de ou Souza. de Souza, acho que é. A Eu esposa sei quem dele, é. a esposa dele, ele era bem idoso já na época. Ah, não, A então não esposa é quem eu estou pensando. Então não é. ou era Francisco José. Agora eu não estou bem. O É, nome aí, da. aí eu não consigo saber quem é. A esposa dele era Ah, vidente, era a dona Yolanda. Ele ia lá na minha casa me Dona dar aula de Yolanda. braille. Quem eu me lembro. Acho que era José Francisco. Olha, quem eu me lembro que tinha uma esposa chamada Yolanda. Ah, Olha só, eu vou te dizer dois casos. Um, ah, Zé Francisco, que não era cego e ah, nunca foi professor do Benjamin Constant. Por sim, acaso tem uma filha que é professora. sim. Então, não é esse. E o outro que eu conheci, que teve uma esposa vidente, Yolanda, esse sim Uhum, era cego, era o professor
Joaquim Lima. Não era Joaquim, agora eu não me lembro. Mas a gente Rapaz, chamava ele de Lima. é isso mesmo, Joaquim Lima. Ah, A minha é o memória professor me de história do traiu. Benjamin Constant. História do É Brasil. Joaquim Lima, exatamente. Ah, então Eu foi ele que te ganhei, ensinou Braille. foi ele que me ensinou. Eu Ah, ganhei dele uma reglete sei. com o nome dele, com o nome dele assim gravado atrás, sabe? Eu, Uhum. eu, ele, não, eu não ganhei essa reglete, não. Eu ganhei uma outra. Ele me mostrou, ele tinha uma com o nome dele gravado atrás. O nome dele. É, mas é muito tempo, cara. É Joaquim Lima. Eu É muito tempo não sei de mesmo. onde eu tirei Nossa. esse José Francisco, Ah, mas era isso mesmo, Joaquim Lima. eu não Então, sabia que ele ensinou Braille particular para alguém. Nunca soube, né? É isso aí. eu acho que meus pais devem ter ido lá, é, talvez querendo facilitar a minha vida, né? Assim, que eu não Hum. saísse de casa. Então eu tinha na época eu tinha 2 aulas por semana, alguma coisa assim, 2 ou 3 aulas por semana. Eles iam lá na minha casa e me davam o professor Joaquim Lima, exatamente. Uhum. Ele me dava aula, ele levava um monte de coisas, assim, eu lembro que eram coisas assim para exercitar o tato, né, para fazer com que o aluno desenvolva É o tato, interessante né? isso. Então, ele Uhum. levava objetos, assim, sementes de frutas Entendi, para amazônicas. você identificar contato, né? Eu lembro Ah, muito bem, ele tinha uma ele lixa, gostava, ele tinha coleção dessas coisas. ele Isso eu me tinha lembro. uma língua de pirarucu Tinha, seca, que tinha. era tipo como se fosse uma lixa usada para, É, com essa língua seca, a população amazônica ralava o guaraná, fazia o guaraná em isso. pó, Pega o caroço do sabe? Guaraná, É, né? é, Exatamente, é isso mesmo. é. Ele gostava, o Lima tinha essa coisa. Eu me lembro dessa coleção dele. Não, eu nunca peguei na coleção dele. Ele falava dela, das Aham, viagens que ele fazia, entendeu? aham, aham, Que ele, que ele gostava. Ele disse que chegou a tomar choque de um poraquê, né? aham. Digo, pô, eu moro aqui, nunca tomei choque de poraquê, No máximo na tomada, né? no máximo na tomada. E hoje em dia também já está difícil, que eles já estão fazendo tomada de modo que você não É, tenha como enfiar o dedo. é. Mas você vê o que que é, assim, os pais muitas vezes querendo facilitar de uma certa forma. Nesse momento, eu tive aula de Braille, eu aprendi o Braille, mas se, em vez de ter aula particular em casa, se eu tivesse ido para o Benjamin Constant, Veja, era além melhor da para aula você. de Braille, eu teria Isso, conhecido um monte de gente que estava passando pelos mesmos problemas que eu estava passando na época, certamente. entendeu? Essa é Então, isso seria muito bom. com certeza. Agora, é interessante que no meio dessa negação da possibilidade de você ficar cego, seus pais propiciaram você aprender braille. É, O que hoje em dia você tem pais de pessoas cegas, cegas completas, que uhum, evitam que seus filhos aprendam braille. É uma coisa interessante isso que você está dizendo, é entendeu? mesmo. Tem sim. Pode acreditar É, que tem. eu acho que deve ser muito diferente, eu acho que é muito diferente a experiência do pai que recebe um filho que de bebê ele já não enxerga, então já tem uma situação definida, né? Uhum. Já tem uma situação definida. É muito diferente dos pais que É, o filho assim. tem uma doença qualquer,
que vai provocar perda visual. Essa doença, ela vai haver uma corrida contra essa doença. Tem um posicionamento psicológico aí, né? A gente vai tentar segurar a visão que ele tem, a gente vai tentar Uhum. não deixar essa doença progredir. Existe uma diferença É, muito sensível aí, né, mas mesmo assim, nessa você vê o forma de seguinte, tratamento. Mas, com certeza, o que eu considero que faltou nesse momento que eu estou contando é informação. Faltou uhum. informação. É coisa que hoje não falta. Mas você vê que mesmo não faltando informação hoje, Ah, existe, cara, esse tipo de procedimento. com certeza. Agora, você vê o seguinte, mesmo pais que têm filhos que são cegos e que não vão conseguir obter a visão, o que os pais fazem? Começam a recorrer a, a milagres, né? É, Dificilmente eu conheci famílias que não recorreram a isso. A minha talvez tenha sido das que recorreram pouco. Eu uhum. conheci gente que fizeram Ah, peregrinações os meus incríveis. pais, os meus pais me levaram ao Dr. Fritz, aquele famoso Dr. Ah, Fritz. foi? Você É, chegou aí ao Dr. Fritz? cheguei. E outras coisas. É, Porto das Caixas, que era, Porto das Caixas, eu me lembro, eu não fui lá. era, era Nem ao Fritz eu fui. uma igreja, um centro de peregrinação É, católica aqui no Rio de Janeiro, era, no estado do Rio. Então, foi. teve tudo isso, cara. Se Também falasse, teve, né? se falasse que pegar cocô de cavalo do bandido, passar no olho, que voltava a enxergar, o pessoal fazia isso, cara. Ah, fazia. Fazia. A Com certeza. questão, Zênia, é o seguinte: a questão é a seguinte, a cegueira, nós que somos cegos, nós estamos, e somos cegos já há muito tempo, né, e tal, nós estamos plenamente adaptados e vivemos muito bem, felizes, né, dentro da Uhum. nossa condição. É a nossa condição. Mas, para a sociedade em geral, é, é um bicho-papão. É um Não, bicho-papão. As pessoas não não é conseguem assim. entender como uma pessoa consegue viver sem enxergar. É assim, Não conseguem exatamente. entender, porque justamente porque tem aquela noção assim de, pô, se eu fechar o olho agora, eu não consigo dar um passo na rua ou em qualquer É. lugar, descer uma escada, eu não consigo. Mas só que não é isso. Eu fiz parte, eu trabalhei num projeto chamado Diálogo no Escuro, eu e Renata, minha esposa. Bom, É, é, a gente trabalhou num projeto que foi muito bacana nesse sentido, que nós é, era uma exposição, né, uma exposição feita toda no escuro. Então ela, em suas dependências, ela reproduz assim ambientes, no caso aqui no Rio de Janeiro, reproduz ambientes do Rio de Janeiro, né? É uma multinacional, projeto que nasceu na Alemanha e tal. E a Kalina Produções, Kalina Projetos, comprou os direitos do Diálogo no Escuro aqui no Brasil. Então eles fazem muito lá em São Paulo e eventualmente aqui no Rio de Janeiro. Então a gente ficou meses no Museu Histórico Nacional e a gente guiava grupos de até 8 pessoas, mas assim, escuridão hum, total, não precisava venda, não precisava venda. sei. Era escuridão total mesmo, mas lá dentro tinha vento, tinha barulhos, você tinha que atravessar a rua com barulho de carro, assim, era é um negócio muito bem bolado,
tá? Interessante, interessante. E no final tinha um momento em que a gente sentava todo mundo lá no ambiente lá, tudo escuro, e eu abria, eu falava, olha, gente, não é à toa que esse projeto aqui se chama Diálogo no Escuro. Agora é o momento do diálogo. Vocês têm toda liberdade para fazer para perguntas a respeito da questão da cegueira, é, curiosidades e tal. Então, vinham as perguntas mais assim, incríveis, né? Essa. É, mas, assim, uma coisa que eu procurava sempre deixar isso claro, que as pessoas perguntam, há quanto tempo, como é que é fazer isso, como é que é fazer aquilo, então, não sei o quê. Eu falava, gente, olha só, é, eu não fiquei cego, eu estava andando na rua, fiquei cego, peguei a bengala na mochila e saí andando, continuei andando. Não foi assim. Existe todo um processo. Existem as pessoas que nascem cegas, que já começam a experienciar a vida dessa forma. Existem as pessoas que perdem num evento abrupto, por exemplo, num acidente. É uma outra abordagem. Existem pessoas como eu que perdem num processo lento, gradual. Então, cada pessoa é única e vai ter uma reação de acordo com o tipo de experiência que ela teve. Mas existem pessoas, sim, que perdendo por exemplo, existem pessoas que perdendo a namorada se jogam da ponte. Então, imagina perder a visão. Então, É. existe de tudo no mundo. Mas você só não pode pensar que a dificuldade que o cego tem andando na rua é a mesma que você experimentaria, fechando os olhos e É. tentando andar. Como você, no escuro lá, as pessoas ficavam, cara, desesperadas. É, Não teve, fica. é, ficavam, teve um visitante que eu tive, a gente a gente orienta, chega uma hora que você tem que atravessar uma rua, tem um sinal sonoro, o som dos Hum, carros, som de ônibus, um equipamento de som poderoso, parece de verdade, então hum. é barulhento mesmo. Então, nessa travessia tem um poste com um botão e, tipo Ah, assim, para você apertar, sei. Para simula, gente fazer o simula o botão, né, do sinal sinal sonoro. sonoro. Então, cara, aí eu atravessei com a turma e teve um que ficou lá do outro lado. Não, Glauco, eu não consigo ir. Por favor, vem me buscar. Cara, quando eu cheguei lá do outro É. lado, eu fui na direção. Pra gente, cara, tá tudo claro, né? Pra gente lá tá tudo aceso, né? Então, Uhum. a gente vai na direção certinha e tal. O cara estava simplesmente abraçado ao poste. Ele estava abraçado ao poste. Uhum. Ele não conseguia descer o degrau do meio-fio, sabe? Nem É, assim, é, ele poderia, por exemplo, segurar com uma mão no poste, né, dar um equilíbrio, um é. apoio, descer o degrau, mas não, ele ficou agarrado ao poste. Tem pessoas lá que manifestavam assim um medo, um pavor, paura total. Então, Uhum. é, essa é a condição da maioria das pessoas na sociedade em que a gente vive. Uhum. Agora, Glauco, me diz o seguinte, vamos aqui ficar contigo um pouco. É Uhum, assim, você então fez esse ginásio e depois você foi fazer o que hoje chama de ensino médio. Na sim. sua época ainda devia ser clássico, científico, É não era? científico, isso. Você foi fazer o científico. No mesmo colégio. Ah, no mesmo colégio, você Esse mesmo continuou. colégio Ah, ele tinha toda a sequência até o vestibular. então, e você
você ficou nesse colégio e fez vestibular, então, para Direito? Sim, Foi a primeira faculdade que você tentou? eu fiz vestibular para Direito. É, sempre gostei de estudar. Eu sou uma pessoa curiosa, então eu gosto de aprender. Então eu sempre gostei de estudar, com toda a dificuldade que tinha na época, né, de não ter. Na época não tinha informática, então era livro gravado, era gravar aula, mas eu prestava Uhum. muito atenção na aula, então eu tinha bons resultados no colégio. é, eu passei para o UFRJ, passei para a PUC, em 23º lugar. Então, assim, eu gostava de estudar. Era uma coisa que eu fazia, assim, que eu gostava de fazer. E Uhum. só que, paralelamente a isso, veio a música. Pois Como eu é, como é disse, que a música entrou na sua vida? Porque a sua família era de músico, tinha músico na não, sua família? não. Não? é, Bom, eu sempre tive, assim, um fascínio muito grande pela música. Quando eu era mais novo, eu tentei aprender violão, mas Hum. assim, eu acho que curso de violão por correspondência não funciona muito bem, né? E Bom, qualquer instrumento, né? Curso por é, é. correspondência não Aí funciona você muito sabe que bem, não. andaram inventando reabilitação por correspondência. Eu não sei como é que funciona É, isso, não. eu acho, por correspondência, olha, por exemplo, hoje você tem cursos de música, de instrumentos no YouTube. Eu acho Ah, que pode funcionar bem, mas o que que acontece? Para o cego é complicado, porque você precisa que o professor te oriente a como pegar corretamente no instrumento, né? uhum, E são muitos detalhezinhos, a relação do instrumento com o corpo, com as mãos. Então, são muitos detalhes que, se você depender apenas de ver isso no vídeo, você não vai ter como. Vai ficar complicado. Tem que ter o presencial. Para a gente, eu acho que tem que ter. A partir de um certo uhum. ponto, aí tudo bem, você já tem toda a base, aí você ter aulas, é, é, você pegar. Eu mesmo pego professores no YouTube, eu assisto vídeos e aprendo um monte de coisa, mas eu já tenho essa base, né? Eu Você já tive, tem, exatamente. é, Você já então, não precisa mais dessa, né? essa parte. Agora me diz o seguinte, então, quer dizer, você entrou para a faculdade de Direito, mas não ficou, passou na UFRJ, fez, Eu né? entrei para o UFRJ e saí no terceiro período. Por Terceiro, quê? Porque eu vi lá na época, eu, eu não me sentia fazendo parte daquele grupo. E, uhum. diferentemente, eu já estava começando na música, eu já estava começando a ter aulas de música, é, e eu tive assim uma identificação mais com o ambiente, com o mundo musical, né? Com o ambiente, os Nem, colegas nas escolas de música, os nem assim professores. você se aproximou do Benjamin Constant na área Não, musical. então, não, depois sim. Não, eu tô falando enquanto aluno de música. Não, Falando- então, enquanto aluno Não de quanto música, músico é sim, outra coisa. também. Mas é porque quando eu resolvi que eu ia fazer música, que eu ia seguir música profissionalmente, eu saí da faculdade, houve assim, o relacionamento familiar já era uma coisa muito complicada, já era, a gente pode se dizer que a minha família é uma dessas famílias
disfuncionais que apresentam vários tipos de problema. A questão do autoritarismo lá do meu pai e tal, e ele queria que eu fizesse direito. A partir do momento que eu saí da faculdade, que eu quis ser músico, eu fui expulso de casa, Opa! é, fui expulso de casa, fui morar na casa, isso durou alguns meses, fui morar na casa de um colega, né, de um amigo que na época fazia música também. E, Uhum. cara, foi um período muito difícil. Em 3 meses eu emagreci 20 quilos, porque Opa! Bom, é porque assim a família desse meu amigo era uma família de que lutava com dificuldade. Então eu me sentia um uhum. peso ali. Como é que eles iam alimentar mais um? Então eu comia o mínimo. E Ah, foi um período muito difícil, cara. Mas e eu você ainda não era músico profissional, então você não ganhava não, eu nada não com a música. tinha, exatamente, eu não tinha como, eu não tinha como ganhar, entendeu? Uhum. Eu tive umas tias que me davam, assim, não tinha muito o que fazer, né? Assim, contra a decisão dos meus pais, né? Então elas me davam lá um dinheirinho lá que me ajudava, e chegou um momento em que eu imagino assim que quando meu pai tomou essa decisão, ele achava que no dia seguinte eu ia estar na porta da casa dele lá de joelho pedindo para voltar, né? Hum. Eu achava que E voltando para a faculdade de Direito também, e né? Lógico. voltando, não, faça o que você quiser, né? Isso. E largando a música e tal. Mas, mas não, eu segui fazendo os meus cursos, segui tendo as minhas aulas, segui estudando o meu instrumento. Na época era só flauta, eu não tinha o sax ainda. Ah, você estudou E flauta. Flauta. Bom, comecei pela isso flauta a gente pode transversa. perguntar, flauta doce ou transversal? Começar mesmo pela doce, né? Pela doce, né? Eu ganhei uma flauta doce, quando eu tinha 11 anos e tal, e eu brincava com ela até que comecei a me interessar mais depois, e depois veio a transversa, né? Depois. Ah, É, então, até que houve uma reconciliação familiar, os meus pais me procuraram e, e me chamaram, né, de volta para casa. Né, tiveram lá um momento lá de reflexão deles, né? E resolveram que aceitariam a minha opção profissional pela música e tal. E aí a coisa ficou um pouco mais fácil, né? Então, uhum. aí nesse momento, assim, logo depois disso veio o saxofone, porque era uma coisa que eu identificava isso no mercado, né? Assim, a flauta, ela tem semelhanças com o saxofone em termos de chaveamento. A embocadura é bem diferente, mas o chaveamento é um pouco parecido. E com essa facilidade, o saxofone ele seria um instrumento mais comercial, que teria mais entrada no mercado, entendeu? Tá. É muito comum você ter saxofonista que toca flauta, flautista que toca saxofone, né? É muito comum esse caminho, porque o saxofone ele tem mais aceitação no campo profissional, Se eu né? não me engano, No o mercado Pixinguinha musical. começou com flauta, né? O Pixinguinha começou na Exato. flauta, né? É, aquele lá, rapaz, ele já começou com tudo, né? É um dos gênios, né? Um dos gênios brasileiros. É. É, mas, assim, tem muita gente. Assim, no mercado musical, você tem esses gênios, mas você tem muita gente também no meio de campo,
né? Eu me considero um cara desse aí do meio de campo. Só que é o tal negócio. O músico de sopro, eu não sabia na época que o músico de sopro era um músico que é muito exigido na questão de leitura de partituras. Isso eu não tinha essa noção. Ah, tá, eu também não, Eu, também não, é mesmo, né? eu gostava de saxofone e flauta, eu gostava de tocar. Ah, Então, mas, por exemplo, interessante. para você se firmar nesse instrumento, é Uhum, muito importante que você faça parte de. Você vai fazer parte de orquestras, de bandas, banda sinfônica da Guarda Municipal, a banda sinfônica do Corpo de Bombeiros. Você vai fazer uhum. concurso e você vai ter uma leitura à primeira vista muito boa, e o cego não tem como. Então, Mas você conhece partitura, né? Quer dizer, sim, eu você é um conheço. músico. Então, por isso que eu comecei a te contar essa história. A Aham. partir desse momento que houve essa crise familiar, depois que eu voltei para a casa dos meus pais, eu comecei a estudar teoria musical e solfejo em Braille no Benjamin Constant com o queridíssimo professor Hersen. É, Ah, foi aí que aí eu você peguei o conheceu o Braille que eu já, Herzen. aí eu peguei o Braille que eu já tinha, né, que eu usava Aham. assim para os meus estudos, né, e tal, mas não para música. Aí eu peguei o Braille e comecei a usar o Braille na música também. Eu fiquei 2 anos lá estudando O com Herzen dava ele. aula de música lá no É, Instituto. foi um período muito rico para mim. O professor Essa é É uma porque aí pessoa muito você conheceu o querida. Herzen, conheceu muita gente, né? Aí, Exatamente. E o professor Hersen, ele, ele segurou muito essa onda emocional, assim, né? Desses conflitos familiares, que é claro que quando houve essa reconciliação, não quer dizer que virou um mar de rosas, não sei, entendeu? Ficou, assim, ficou possível, né? Ficou possível e é o que tinha, né? É o que tem para hoje, né? Mas tem assim, para hoje. ficou possível, né? Então, é, a partir do momento que não havia mais certos abusos, né, morais e físicos, né, vamos dizer assim, é, isso se tornou possível, né? Mas mesmo assim não deixou de ser uma uma, uma família complicada, né? Uhum. Então isso foi em 85. Quando foi em 92 eu já cantei para subir. Aí eu E você, agora? É. em Aí você 92 já tocava, já já era muito. tocava isso. Aí eu juntei com uma namorada, sabe? Uhum. É, fui viver minha É vida. uma pergunta quase íntima, ela era música também? Não, Ah, tá. Pronto, não. para por aí a pergunta íntima. Ela era da plateia. Ah, tá. Mas, é, rapaz, isso é um. Essa é uma passagem da minha vida que nunca fiquei contando muito, não, sabe? É uma passagem da minha Então, vida que eu nunca fiquei contando. não Mas assim, conte. não, eu digo, não, essa passagem que eu estou te contando agora, desses Aham. problemas todos, eu nunca fiquei contando muito, não. Ah, tá, entendi. Também não tem por que ficar. Não tem por Mas que. eu eu acho que com a idade eu vejo isso, porque
a gente geralmente não conta isso, não conta esse tipo de passagem, porque a gente acaba se identificando com aquela pessoa que não foi compreendida, que não foi aceita enquanto pessoa cega, enquanto pessoa com deficiência, com as suas características. A cegueira é uma característica, né? Uhum. Então ela não foi aceita dessa forma. Mas no caso, hoje eu entendo de uma forma mais ampla essa questão. O problema, a dificuldade não era tanto minha, era uma dificuldade que, infelizmente, meus pais tiveram, mas que, assim, no final das contas, causou esse reboliço todo, né? Mas eu Mas vejo assim, esse negócio de filho ser expulso de casa porque não fez a faculdade que eu queria, isso, infelizmente, é mais comum do que a gente gostaria, né? Mas isso acontece mesmo. mais ou menos, cara. Eu acho, Acontece sim. se juntar tudo, filho é, 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 e filho cego, assim, é O que me complicado. É um espanta, negócio, o que me espanta é terem expulsado você de casa com problema visual. é, Isso exatamente. isso é o mais difícil. É muito Isso é o mais complicado. É muito complicado, é. sim. Por isso que hoje, mas foram necessários anos de terapia para hoje Ah, eu assumir essa essa história de uma forma mais tranquila, entendeu? uhum, É a minha história. E é. olha, com tudo isso, com toda essa dificuldade, eu me esforcei bastante, gostava muito, né, de música, gosto, né, amo música, é a minha vida. Eu consegui, né, ter uma carreira na música, toquei com nomes conhecidos da música brasileira, é, Você pode conheci, citar? Você poderia citar com quem você tocou? olha, toquei com Ney Matogrosso, Pedro Luiz Ah, Aparede, é, toquei com Rosa Maria Collin, toquei com a Rosa Maria, por exemplo, toquei em transatlânticos aqui pela costa brasileira, toquei em alguns shows dela também no interior, é, sei. com tive uma banda, eu tinha um grupo de bossa nova na década de 90, era o Bom de Bossa, que a gente na época, estava começando a ficar politicamente incorreto. O que era o chamariz do turismo para o Brasil? Era pandeiro, mulata, bumbum, o turismo sexual, né? É, Então, então isso estava começando a cair. Então eles conseguiram, assim, eles uns empresários do turismo do Rio de Janeiro, o pessoal da Embratur, o pessoal do Rio Convention Bureau, o pessoal, eles existiam congressos de turismo no exterior, eles conheceram o nosso grupo, era um quarteto de bossa nova, então levaram, em vez de levar essa opção de turismo que faz alusão ao turismo sexual, eles levaram esse quarteto de bossa nova para tocar bossa nova nesses congressos. Então, fomos para a Argentina 2 vezes, fomos para o Chile, fomos para a Tailândia, com o Ney e com o Pedro Luiz e a Parede, sei. Brasil inteiro, Europa. Então, a gente viajou muito,
Ah, Foi interessante isso. foi um período muito bacana, tocando com músicos assim de primeira linha. Eu era o mais bobo ali. Então, tocando com músicos assim, eles gostavam do meu estilo. E diga-se de passagem, é, como é que eu entrei nessa parada? Eu toquei num trabalho no início da década de 90. Eu acompanhei uma cantora aqui no Rio chamada Arícia Mess. Ela tinha um trabalho muito, muito, muito bem cotado na época. Nos shows da gente, quem ia assistir os shows da gente, assim, além do público, era o circuito alternativo, não chegou a fazer sucesso nas rádios, mas era assim no circuito alternativo. Quem ia assistir os shows da gente era Fernandinho Abreu, Ed Mota, Hum, gente desse calibre ia assistir os shows da gente. E uhum. era um trabalho muito bacana, da onde saiu o Pedro Luiz e a Parede. A Ah, ele saiu Arícia, daí, né? é, Ele foi, saiu daí. foi Ah, basicamente isso. A Arícia teve algum problema que resolveu parar, e foi uma tristeza muito grande para todo mundo, mas o Pedro Luiz pegou o núcleo da banda e puxou para ele e iniciou esse trabalho de sucesso aí que ele tem, né? Pedro Luiz e a Parede. e E então você participou da parede também. não, eles Não chegou, você não. começaram, quando foi em 2003, eles já eram Pedro Luiz e a Parede, conhecidos. Uhum. é, Eles já, o monobloco, né, que também é uma iniciativa deles, já estava ali começando e tal, tendo cada vez mais assim, visibilidade. E o Ney Matogrosso chamou eles para gravar um CD, fazer uma turnê juntos, né? E eles me chamaram, né? Eles precisavam de um saxofonista que tocasse flauta também, tenor, sax tenor, soprano, flauta. Então, e o que que acontece? Eles gostavam do meu estilo e sabiam que não era um bicho de sete cabeças ter um músico cego na banda. Eles É tiveram, isso que a eu ia te gente, perguntar, eles não é, achavam. porque eles tiveram essa experiência comigo, né? Durante Uhum. 5 anos com a Arícia, né? A gente tocou junto durante 5 anos. Então, aqui no Rio, então eles sabiam que, tipo assim, é possível. É claro que é muito complicado, né? Por exemplo, quando você trabalha num banco, numa repartição pública, numa escola, num lugar, uma empresa qualquer, você trabalha sempre ali naquele lugar. Você sabe Ah, que claro. o banheiro é a segunda Isso, porta à exatamente. direita, aí É você sabe fácil, é fácil. entrar, sair, sabe? Tá. Mas Uhum. na música, cada dia um teatro diferente, Num cada lugar. dia um clube, um show num lugar diferente. São lugares, em geral, lugares bem complicados assim de acessibilidade. Tem umas escadas horrorosas para você subir, Tem descer de do tudo. palco. Tem lugares Tem de assim. tudo, acho que sim. É. Então, e você tem também muito deslocamento. Tipo, assim, você vai para o aeroporto, do aeroporto você vai para o hotel, do hotel você vai para o teatro, do teatro você volta para o hotel. Então, mas nisso você tem uma estrutura. Nesse nível aí de produção, você tem uma estrutura. A gente viajava nacionalmente, assim, a gente viajava em 30. Éramos quase 30. E quando ia para o exterior, era quase 20. Então, diminuía só o pessoal da técnica, né? Assim, ia menos hold e tal. Mas, por exemplo, é, no, no aeroporto, eu ia no ombro de um, daqui a pouco eu estava no ombro do outro, né? Ia revezando assim a coisa, né? Não.
Quando chegava no hotel, por exemplo, aí eu já fazia questão de pedir o auxílio dos funcionários do hotel, dos funcionários do restaurante, né? Sei. Então, E você ficava em quarto individual? Porque é, normalmente conjunto faz isso, né? Fica em quarto duplo, é, triplo, sei lá. eu comecei ficando em quarto duplo, mas assim, eu percebi que eu era o único músico que estava em quarto duplo. É, Ah, é? eu dividia o quarto geralmente com alguém da técnica, com hold, né, um Hum, técnico de som. Então, sei. eu fui conversar com o produtor, com o empresário. E Aham. ele falou que ele é porque todo mundo ficava em quarto individual, né, os músicos, né, ficavam em quartos individuais. Ele me colocou num quarto acompanhado por alguém, né, porque ele achou que para mim facilitaria. Aí eu falei, Uhum. pô, cara, te agradeço muito, mas, pô, você sabe que não facilita? É, eu acho legal ter a, assim, a companhia do colega e tal, mas é muito legal estar sozinho também, poder tocar meu instrumento, fazer meu aquecimento antes do show sem incomodar ninguém. Quando eu entro no quarto, estando sozinho ou acompanhado, eu peço pro mensageiro do hotel para me mostrar tudo: ar-condicionado, Uhum. televisão, controle remoto, chuveiro, pia, cama, tudo, geladeira, onde é que está tudo, como é que eu Uhum. faço, qual é o botão e tal. Aí eu dominava aquilo rapidinho. Aí a partir daquele papo que aconteceu assim logo no início da turnê, aí eu passei a ficar sozinho e Ah, ficava super legal. bem. Foi uma questão assim só de entendimento, né? Uhum. Você também foi músico da noite, quer dizer, você tocou em bares, essas coisas? Toquei, toquei, É porque toquei. você, em off, você me disse que tocou nos restaurantes do Eurico, não sei o Sim, quê, sim. né? Então, eu tinha, assim, eu sempre tive vários trabalhos, assim, tocava com um pianista aqui, outro pianista ali, um trio, baixo, bateria e piano, sax, quer dizer, no quarteto, Uhum. né, no caso, ou então baixo, bateria, guitarra e sax. Então, com esse pessoal, eu toquei muito em restaurantes, em Mas você chegou a shoppings. ter restaurante ou bar fixo que você tocava sempre lá? Olha, eu toquei. eh, Eu toquei muito, por exemplo, em queijos e vinhos. Eu comecei assim tocando em queijos e vinhos em grandes redes de supermercado aqui no Rio de Janeiro. Hum, Queijos e vinhos uhum. nas antigas casas sendas. Ah, tá. Então era com banda. Toquei na inauguração do Leroy Merlin aqui no Rio de Janeiro. Mas assim, depois, quando em 2001 eu estava tocando com um grande amigo meu, é o Arthur Franco, que foi cantor da Imperatriz Leopoldinense durante alguns anos. Uhum, Ele fazia um esquema assim com aqueles teclados arranjadores que faz o acompanhamento todo. E ele tinha ao lado dele um saxofonista que era eu, às vezes tinha do outro lado um guitarrista para enriquecer o trabalho. E eu comecei a perceber, pô, se ele faz isso, ele poderia fazer isso inclusive sozinho, eu posso fazer também. Então comecei a investir em equipamento. Comecei a investir, na época já existia acessibilidade para o JAWS já conseguia ler um programa que na época era o Cakewalk. Então eu comecei a programar, usar sequências MIDI, comprei um equipamento de som profissional e comecei a tocar em eventos.
em Uhum. aniversários, casamentos. Então, nessa época que eu estava com o Ney, por exemplo, eu tinha um assistente. No início, eu comecei usando o carro do meu pai, depois a agenda ficou meio puxada, eu acabei comprando o meu próprio carro, e era um carro usado só para o trabalho mesmo, levava equipamento. O meu assistente, na época, né, o Jorge, dirigia para mim, chegava lá, posicionava equipamento, eu fazia toda a parte de cabeamento e tal, ligava os cabos, que essa parte era comigo mesmo, e tocava nos eventos. Então, na época, por exemplo, da turnê com o Ney, que eu estava viajando muito, eu colocava substitutos. Então, nessa época, por exemplo, já com meu trabalho solo, aí sim, eu fiquei alguns anos tocando no Galeria Gourmet, que é um restaurante super bacana lá. Não existe mais, mas era um restaurante super bacana no Downtown, que é um shopping lá na Barra da Tijuca. Uhum. Toquei no Holandese também, que é um restaurante super chique, assim, de frente para a praia na Barra também. Toquei muito em praça de alimentação, com esse trabalho solo, fazendo um repertório popular. Não era jazz, era tudo. Era jazz, bossa nova, chorinho, MPB, música pop romântica, nacional e internacional, forró, cara, tudo que tem melodia bem desenhada e ficava bonito no sax, eu fazia. E faço. Você chegou a tocar com o cego? É, Toquei com Marcelo Guimarães, grande Pianista, né? pianista, Isso é claro. é, e toquei com o professor Severino, Severino Ramos é, Campelo. Pô, exatamente. outro Toquei pianista. com Não, mas... ele, dividimos alguns eventos juntos, é, Uhum. mas assim, esse meu trabalho solo, ele me proporcionou uma autonomia, uma independência muito grande. Foi muito Você tem até hoje. interessante, tenho até Você hoje. tem até... É, por quê? Porque eu não precisava dividir o cachê com outros músicos, eu procurava fazer um trabalho dentro do maior, assim, do padrão mais alto possível, é, e dentro de uma leitura popular. Entendeu? Então, no meu repertório, eu fazia Saigon, eu fazia Bem Que Se Quis, eu fazia Carinhoso, eu não ficava fazendo só jazz, sabe? Só música para músico. Eu fazia Sempre músicas que bem, as pessoas. Hã? aham, bem popular, né? Bem... Assim, eu tocava Frank Mas você, Sinatra, mas vo- mas tocava Louis você, Armstrong. você não chegou ao rap, não, né? Não, Funk. não, não, não tem como, né? É, Por isso que eu estou essa, perguntando. Que, é, apesar de eu não saber de música, eu sei que não tem como. porque não tem melodia. O rap é uma Exatamente. canção, é uma música É, falada, não é cantada. É, isso, então, por isso. exemplo, para você fazer uma música instrumental bacana, você tem que ter uma boa melodia, em primeiro lugar. Uhum. Então, se Tem. você tem um compositor, se você tem um Tom Jobim, você tem, pô, são grandes melodias, bossa nova, você tem Rita Lee tem boas melodias também, Tem sim. Jorge Versilo tem. Tem Tem. muita. A música brasileira é muito rica, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Djavan, Chico Buarque, você tem tudo isso, sabe? Então, você vai tocar na praça de alimentação de um shopping, você vai tocar músicas que as pessoas vão reconhecer, que vão cantar junto, e vai ter um momento lá, que é o momento do improviso, você se solta improvisando lá, ou toca um tema de jazz mais conhecido, que, né, existem temas de jazz que todo mundo conhece. É, então, Aliás, por incrível que pareça, tem até música clássica que, se você buscar determinado tema, todo mundo conhece. exatamente, Não exatamente. é? Mas aí, meu caro Zênia, a vida estava seguindo muito bem, assim, nesse sentido.
E Não, teve. só uma perguntinha antes. ah, Você compõe? Você também compõe? Cara, eu no início eu comecei compondo alguma coisa. Eu tenho algumas músicas, inclusive registradas, mas música instrumental. Eu Sei. escrevo, assim, eu tenho um livro de poesias publicado, que aí é uma Hum, outra onda, não é, eu não vejo nessas poesias letra de música, apesar de que pode acontecer, mas é mais, são poemas mesmo, né, literários. é, não é seu objetivo musicar isso. Musicar, é. Sei. Então, eu tenho esse livro que eu lancei em 2014, chamado Mural da Memória, que Hum, eu reuni os poemas que eu mais gosto, assim, da minha lavra, né, vamos dizer assim. E, é, mas, assim, a parte de composição, eu, eu nunca dei muita atenção, eu sempre tive muito mais interesse na parte de improviso. Eu me dediquei muito a essa parte de improvisação. sei. Então, eu acho incrível composição, mas eu Ah, acabei, mas não é, é. Você acabei dando mais ênfase a esse lado, né? Mas tá aí, como eu certo. estava te dizendo, chegou Aí, 2015, tivemos uma crise financeira, uma crise econômica aí no país, né? Eu uhum, fiquei assim, durante um tempo eu fiquei quase praticamente desempregado. Uma empresa que me chamava para fazer de 10 a 15 eventos por mês parou, teve que parar. Aí ficou complicado. Depois, com o tempo, a coisa foi, né, se restabelecendo. Aí, né, quando chegou 2019, pô, já estava bonito, pô, estamos voltando aos velhos tempos. Aí veio a pandemia, né? Aí, essa foi aí terrível. essa aí achatou Essa geral, derrubou derrubou todo todo mundo. mundo, derrubou É. todo mundo. E eu fiquei numa situação muito, muito, muito difícil, porque eu só tinha a música, né? Uhum. Então, nesse momento, se não fosse, é, se não fosse a Renata segurar, eu já estava casado com a Renata, Renata Fonseca, do Papo Acessível, muita gente deve conhecer. Atualmente não é mais Papo Acessível, eles mudaram. Cegos, cegos, como é que é? É um nome meio engraçado. Cegos, Pois é, meio surdo. eu não consegui guardar para eu entrar no É, papo. Eu sou é um muito nome, desligado, cara. Nem o papo acessível eu conhecia. Vê como mas é o que eu Papo Acessível é um projeto bem antigo já, que já tem bastante eu achei que foi em representatividade. 2019. Foi. Não, mas eles vêm desde lá de 2012, se eu não me É, engano. Mas, assim, é, se não fosse a Renata segurar a onda segurar a tua financeira da onda. casa e alguma ajuda financeira que eu recebia também, nesse momento eu recebi por parte da minha mãe, cara, eu não sei como é que eu estaria hoje, entendeu? Não sei como é que eu estaria. Então foi uma coisa que mexeu muito com a minha cabeça. E naquele momento, no ano de 2000, a Covid-19 tem um ano 19 no nome, mas ela chegou no Brasil em 2020, 20. né? Ela Então, quando começou em 2019 lá pela China. lá, isso, Chegou aqui em fevereiro, final de fevereiro. exatamente. Isso. Então, parou tudo. Eu fiz até alguns eventos assim online. Cheguei a fazer uma coisa que os músicos fizeram, é, serenata na calçada. A mãe da menina que estava fazendo aniversário, ela Hum, morava nos Estados Unidos e ela me achou na internet e me contratou para tocar na calçada. A filha dela morava em Ipanema,
aquele saxofonista tocando 3, 4 músicas na calçada, assim, para ela, para aniversariante, sabe? Isso foi muito, Parabéns para tinha que ter foi, parabéns para você, né? claro, mas foi muito usado isso, né? E ganhando dinheirinho dignamente, né? É, Foi não, com muito usado. Eu certeza. cheguei a fazer Não, uma vez e isso muita aí. gente fez live mesmo, né? Ah, Eu fiz lives, inclusive eventos, né? Assim, mas assim, cara, muito difícil, foi muito difícil. Aí o que que aconteceu? Em 2021 surgiu um concurso para a Caixa Econômica, é, e eu soube daquele concurso. Naquele primeiro dia eu fiquei assim, meu Deus, o que que eu faço? O que que eu faço? Porque isso na cabeça de um músico soa como se fosse quase uma derrota, sabe? é assim, claro, porque Mas, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. mas assim, pô, eu estava no meio de uma crise mundial, a gente estava no meio de uma crise. E eu vou te falar, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque eu tinha tempo livre, eu tive pouco tempo, que eu soube com 2 meses de antecedência, mas eu tive 100% do meu tempo livre. é, Uhum. eu não estava tocando mesmo, então parei de tocar nesse momento total e estudei, meti as caras, passei no concurso. Em 2022 fui efetivado e hoje em dia eu estou na Caixa Econômica, é, co- tenho essa segurança, né, essa estabilidade financeira, tem direito a férias, tem direito a 13º, tem um salário digno, né, que não é alto, não tenho assim uma pretensão de fazer carreira lá dentro, porque Uhum. para fazer carreira lá dentro também é, não é fácil, principalmente para o empregado cego, né? A gente sabe que a gente enfrenta muitas barreiras, E né? o que que você faz na caixa Eu lá? sou técnico bancário, eu não atendo a público presencialmente, eu atendo a público Hum. através do computador, através do telefone. Eu Mas faço, você trabalha em casa? Então você trabalha em casa? não, então, eu passei 2 anos e pouco trabalhando na agência. Eu ia todo Ah, dia para lá, né? Então foi colocado na agência piso tátil para eu poder me locomover, para ir para o banheiro, para ir para a copa, para ir para o elevador, né? Para chegar na minha hum. mesa, né? Então eu trabalhei lá durante um tempo, mas não naquela linha de frente de pessoas atendendo a público. Eu Uhum. trabalhava numa sala com outros colegas também que faziam essa mesma parte, mas assim a parte de habitação, de cobrança de contratos habitacionais, de contratos comerciais, cartão de crédito. Comecei também Uhum. com, com venda de cartão de crédito. É, não é um trabalho assim que é, eu acho um trabalho difícil. Ser bancário, você trabalha com muita tensão, mas eu acho que a tensão maior é quando você é promovido e você precisa manter aquele padrão. Você precisa bater a meta para manter aquele padrão, sabe? Uhum. Essa é a tensão maior, sabe? Como eu não tenho essa pretensão, se eu tivesse a pretensão de crescer lá dentro profissionalmente, talvez se eu tivesse 20 anos de idade, talvez eu poderia ser diferente, mas quando eu tinha 20 anos a história era outra, as minhas pretensões também eram outras.
né? Uhum. Então, Uhum. eu, se eu tivesse essa pretensão hoje, eu teria que estudar muitos assuntos. Eu, normalmente, para desempenhar o meu trabalho, eu já tenho que estudar vários assuntos. Tem que conhecer os normativos, você tem que conhecer as regras, né, do sistema financeiro, habitacional, e você tem que conhecer minimamente, né? Mas eu teria que conhecer muito mais. Mas o que que acontece? O meu coração está na música. Então, eu encaro como se fosse assim, uma jornada dupla. Eu acabo, eu hoje em dia, desde o ano passado, eu estou em home office, graças a Deus. Então, eu acabo o meu trabalho, bato ponto e vou para o meu E vai. instrumento, Agora, vou mas para a minha música. agora ficou difícil você se incorporar a equipes e tal e viajar como você fazia, né? Isso. Mas em compensação, Zene, o que, que eu percebo? Que o mercado mudou muito, sabe? O mercado Uhum. mudou muito. Esse trabalho que eu faço, tocando em eventos, casamentos, aniversários, ele fazia muito sucesso há alguns anos. Hoje em dia, com toda essa tecnologia, o que está fazendo sucesso, o que o cliente está buscando, muita gente liga para mim perguntando se eu faço esse tipo de trabalho. O saxofonista que pega o seu sax, bota um microfone sem fio, ele toca andando pelo ambiente, ele toca Uhum. dançando, andando pelo ambiente, fazendo uma performance. E Sei. existem profissionais que tocam bem, profissionais mesmo, que fazem esse tipo de trabalho com, assim, assim, de forma muito bonita. Então, mas é chapéu de LED, é óculos de LED, bota LED no sax, é um negócio assim, é uma pirotecnia e isso tocando em cima do som do DJ. Então ele vai nas mesas, aí toca, faz aquela firula. Então mudou muito. Eu acho que também a cultura musical mudou muito. É, essas músicas que a gente fala, que eu falei para você, que eu citei algumas, que para nossa geração são músicas conhecidíssimas, hoje em dia não rola, cara. Hoje em dia o que rola nessas festas é um tipo de música mais, mais assim, eletrônico, Hum. ou é muito pagode. Mas por exemplo, eu tenho samba. Eu não tenho aquele pagode no meu repertório, eu não tenho aquele pagode meloso, não. Eu digo assim, aqueles cantores com vozes anasaladas. Eu tenho samba. Então, tenho João Bosco, tenho Caetano, Gil, Djavan, fez sambas incríveis também. Tem Elis Regina, tem muita gente. Mas é um Mas tipo de você repertório pega samba ao nível, por exemplo, do Jorge Aragão, por exemplo? também, pode ser, né? Uhum. Se tiver É, melodia, não, exato, não, eu estou citando que tem melodia, mas são sambas já, digamos assim, mais para quase samba de quadra, né, de escola de samba, por exemplo, exatamente, né? exatamente. Então, é, eu percebo isso, infelizmente, esse tipo de repertório já não é muito É, aceito, sabe? As aceito. pessoas Uhum. buscam o quê? As pessoas buscam sertanejo universitário, né? Isso. Buscam esse tipo de som. Em tua carreira musical, então, como é que ela está derivando agora? Então, eu não estou deixando a bola cair, eu me mantenho.
nesse ritmo de jornada dupla, né? Até porque se eu Ah, parar de tocar, eu acho que é, eu, eu não consigo parar de tocar. Eu conheço eu gente, entendo. eu sempre tive assim, essa coisa assim, fazer um concurso. Aí eu tenho exemplos de pessoas, músicos, ótimos músicos, que fizeram concurso, se acomodaram com aquele salário lá, certo, com a estabilidade, e deixaram de tocar. E eu não quero isso para mim. E isso não pode acontecer porque seria prejudicial para a minha saúde emocional, sabe? Uhum, Eu uhum. preciso da música. Então, eu continuo fazendo eventos, não com, com a frequência que eu gostaria, mas eu continuo fazendo meus eventos, atendo geralmente a um público de 50, 60 para cima, sabe? Mas esse público, graças a Deus, está aumentando cada vez mais, né? Tá todo mundo Está envelhecendo, todo né? mundo envelhecendo mais, sabe? Então já toquei, cara, em aniversário, ó, meu recorde foi um aniversário de 104 anos no Yacht Clube Olha, de Charitas, em Niterói. olha que Pô, maravilha. né? Muito É. bacana. Tem gente que a gente vai viver mais, se Deus quiser. E gravação, você tem participado de gravação? Não, cara, não. É, Também não. esse é, é esse agora, por exemplo, a gente se mudou, estamos morando aqui na Tijuca, no bairro que você disse que Ah, morou, né, no Rio não, de Janeiro também, não, né? não precisa me dar teu endereço, mas pelo menos a rua você pode me dizer. É aqui no Largo da Segunda-feira. Estamos morando aqui Lá- no Largo da Segunda-feira, aqui Na numa Conde região, Bonfim mesmo? na, não, numa transversalzinha aqui, uma região com bastante Eu conheço, comércio. Você desce, tem tudo, eu né? sei. Você sabe, E eu morei na Valparaíso. aqui do Você conhece a lado, rua Valparaíso? conheço, aqui do É? lado. Eu moro numa Aí, paralela a Valparaíso. a Valparaíso, paralela. É. Ah, E agora, nesse nosso novo apartamento, a gente conseguiu fazer um home studiozinho, onde eu estou aqui agora falando uhum, contigo. Então, eu fiz um tratamentozinho acústico básico, ainda tem alguma coisinha para melhorar, mas aqui sim eu vou conseguir fazer gravações, né, do meu trabalho mesmo, né? uhum, Hoje em dia a gente tem, por exemplo, quem mexe com produção de música, produção de áudio, deve conhecer o pessoal da deficiente visual que mexe aí com produção de áudio, deve conhecer o Reaper. O Reaper é um programa que possibilita praticamente uma acessibilidade total. Existe toda uma comunidade em torno, no mundo mesmo, né, que correu atrás dessa acessibilidade e a gente consegue resultados bem legais com Reaper. Então, tendo agora uma acústica mais apropriada, né, um bom microfone, aí eu pretendo uhum. voltar a fazer umas gravações. Mas eu tenho alguma coisa, por exemplo, eu tenho as minhas redes sociais são bem eu não cuido muito delas não, sabe? Mas você encontra lá no YouTube, youtube.com/barra Glauco Cerejo, no Ah, Facebook também, uhum, Glauco Cerejo, Instagram, tem alguma coisa lá que eu fiz, tem alguns momentos assim também ao vivo, assim, em eventos. Tem os meus CDs, os CDs que eu gravei desse meu trabalho solo, eu gravei 2 CDs. No meu site também, glaucocerejo.com, dá para ouvir, dá para. e agora com esse negócio do streaming, né, você já pode fazer quase que vender música individualmente, É, né? exatamente. Mudou muito também, né?
esse É. esquema. Se você me der um CD de presente seu, eu não tenho onde Você não tocar. tem onde tocar, exatamente. A gente não tem mais. Não tem, exatamente. É. Então, não se preocupe, eu não vou te pedir um CD de presente. Não vou. Então, mas tem, você consegue ouvir tudo lá no meu site. Vou procurar, sim. Vou É. procurar. Tá certo. Glauco, eu não sei. Vamos ver se você concorda comigo. Eu acho que a gente Sim. está marchando para aquilo que a gente chama de TEND. O que que você acha? The End. Eu acho que, cara, já falamos pra caramba. Eu não bebi nenhum golinho d'água, agora que eu tô lembrando, por isso que eu tô com a boca Também seca. não. Hum. Eu confesso que eu vou tomar uma ali gelada que está me esperando, com certeza. Tomar uma gelada, não necessariamente água, né? Ou é água? Não, não. O conteúdo maior é água, mas tem cevada no meio, Tá bom, tem tá bom. malte, tem lúpulo, Pô, entendeu? ah, Não, a água é o produto dominante, mas tem sei, isso. sei, não, o meu foi água mesmo. É água mesmo. É, Não, tá, tudo. Ah, mas eu gosto de água. E eu tomo leite, rapaz. Meu organismo não tem rejeição à é lactose, é mesmo? uma beleza, Que bom. entendeu? Mas é isso. Se você concorda comigo, porque você pode discordar e dizer Não, que eu acho que sempre está pergunto. certo. Até porque, senão fica. A gente falou pra caramba, a gente, né? É Ah, um não, papo. é Aqui assim. o papo foi muito agradável. A gente falou pra caramba e abordando essas questões sociais, questões culturais, questões familiares, a gente acaba Uhum. se estendendo, né, muito. São assuntos complexos por demais e senão ninguém vai aguentar, né? É, Ninguém vai aguentar ouvir tudo, né? mas bom, eu adoro fazer esse papo, entendeu? Por Uhum. isso que eu digo, eu não sou entrevistador. Você deve ter percebido que eu não faço entrevista Mas mesmo, né? é um bom Eu gosto de papo, isso que é papo. o principal. Eu gosto de papo, papo mesmo, entendeu? Bom, então, se você acha que eu sempre pergunto, você teria mais alguma coisa a dizer que eu não deixei, ou não houve espaço, sei lá? Que às vezes eu também posso não deixar, né? Sei lá, alguma Não, correção não, minha. o papo rolou em alto nível, foi muito bacana, foi muito bacana. Eu te agradeço pelo convite, né, pelo papo, né, falar um pouquinho da nossa experiência. E espero que com o tempo, né, essas experiências possam melhorar, né, para as próximas gerações, as pessoas que estão nascendo cegas, que vão ficar cegas ou qualquer coisa assim. Eu espero que com o tempo essas experiências possam ir ir melhorando, né? Eu acho que nós já fazemos parte de uma geração que já recebeu muito mais facilidades do que pessoas que nasceram pouco antes da gente, né? A gente, Certamente. né, com acesso a toda essa tecnologia, né? Você imagina antes do gravador portátil, que é uma coisa, né? Aquela fita Eu lembro de cassete. tudo isso. Me lembro, Então, antes eu disso, ainda sou do gravador de rolo. Ainda pensei. eu vi gravador de rolo quando era criança, um Ah, pequenininho assim, mas mas assim, imagina, né? É, no início do século XX, como é que era ser cego no Brasil, cara? E, e sei. nesse sentido, eu vou deixar uma dica literária aqui para o pessoal. Assim que ainda não está disponível a versão digital, mas assim que tiver, vale muito a pena todos nós, cegos e não cegos, deficientes visuais e não deficientes, que nós
leiamos o livro do professor Eurico. O nome do livro é Não Precisa Acender a Luz. Tá. Traz a Não história precisa mesmo. dele, não precisa acender a luz. Traz a história dele, tem um apêndice falando sobre a cegueira, para o qual eu fui convidado, tive a honra de ser convidado a fazer alguma participação, e tem um apêndice sobre a história do Benjamin Constant. O seu nome é citado lá nesse livro, porque você participou também, né, de um projeto que foi encabeçado, não sei, pelo professor Eurico Copa. Foi o Copa, Então, sim. então Sim. você aparece lá no livro, e muita gente. Ele fala toda essa o professor Ersen, o seu irmão Guri, É. todo mundo, né? O professor Vitor Alberto, Uhum. Então, vamos lá. Tá todo mundo no Copa. tá todo mundo. Então Aparece fala a sobre Ethel. A Ethel ele tem que falar, que a a Ethel também era Ethel amiga dele. também, fala A sobre a Ethel. Ethel. Fala, Uhum. cara, é para você conhecer a história do cego no Brasil e no mundo, e para você também se inspirar com uma história muito inspiradora, que é essa história a história de vida do professor Eurico. É muito interessante. Esse livro aí, cara, é uma super leitura, recomendo. Você se lembra a editora? Eu não lembro, não. Tá. Foi escrito pelo Mauro Ventura, que é um jornalista que fez entrevistas com ele durante 4 anos. Foi um livro gestado durante 4 anos. É um trabalho muito consistente, muito sólido, sabe? Muito bacana mesmo. O Mauro Ventura, que é filho de um jornalista que eu cheguei a conhecer, que foi o Zuenir. Zueni, exatamente. Exatamente. Eu li alguns livros do Zueni Ventura, grande O escritor também. 1968, o ano que não terminou. Você leu? Também. Esse eu li há muito tempo. Já notei que você é leitor. A gente precisa conversar mais, então. Eu adoro ler, cara, adoro ler. É mesmo? É. Então nós vamos chegar a uns acordos interessantes. Isso Certo? aí, Zênia. Ó, Bom, então, que esse papo, além de fazer parte do seu canal, seja uma, como você disse no início, a gente nunca se aproximou muito, a gente já se cruzou, né? A gente já cruzou por aí esses caminhos, mas é, assim, que seja agora o início de uma aproximação, que o papo é muito bom, a gente tem que guardar, né, essas pessoas, né, de uma forma mais especial, que a gente possa prosseguir com esses papos por aí, pelos WhatsApps da vida, não é isso? perfeito. E lembrando que você vai voltar com o que é ser cego aqui. Caramba! Ih, É, rapaz, eu é, devia, eu devia ter falado menos, então. bom, agora que você já falou, não tem mais jeito, não tem como voltar atrás, né? Volta a fita, volta a fita. O Valeu problema é então, esse. Zene. Tá bom, meu camarada? Legal, Glauco. A Valeu, gente vai se achando aí, tá bom? valeu. Grande abraço, abraço aí para todo mundo. Falou. Legal. Valeu. Então, pessoas, é isso, né? Estivemos então com o Glauco Cerejo e eu faço aquela recomendação. Quem gostou do Glauco, que recomende, faça ampla recomendação e tal. Agora, quem não gostou do Glauco, sim, que pode ter achado o Glauco um porre, um saco. Tem para tudo, né? Recomendo Com aos certeza, inimigos. Por que não? Os inimigos também merecem, não é isso? Quando a com gente não certeza. gosta, a gente recomenda para os inimigos, né? Então, Os inimigos também para os amigos, merecem para os amigos tudo, para tudo. os inimigos a lei. Lei.
Isso aí, exatamente. É isso aí. Tá, pessoas? Então, se inscrevam no canal, dê aquele like esperto, recomendem, tá? E estamos aí. Valeu, então.